Oi, gente. Eu estava assistindo ali e comecei a pensar como a gente escuta nos dias de hoje, né? Uma quantidade enorme de pessoas com problemas de relacionamento. E não vou me restringir aqui. Não vou falar relacionamento familiar, relacionamento profissional, familiar eu digo pais e filhos. Eu vou falar de relacionamento amoroso. E olhe que minha experiência vivida é pouca nessa questão aí. Mas eu escuto tanta gente, né, com dificuldade em relacionamentos amorosos, que eu, quando estou conversando com as minhas colegas, eu sempre falo assim, gente, eu descobri que ouvindo as pessoas, né, escutando as pessoas, parece que a parte mais difícil da vida de um ser humano encontra-se nos relacionamentos amorosos. Ou seja, arrumar um trabalho só depende de você, né? Estudar, uma faculdade, é esforço próprio. Realizar um sonho, uma viagem, uma coisa assim, também é esforço próprio. Então, são tarefas, né? São coisas que só depende da gente para realizar. Não depende de outras pessoas. Se depender é de forma indireta, mas são atividades e tarefas exclusivamente que depende de nós. Agora, relacionamento amoroso, eu preciso de outra pessoa para ele acontecer. Eu preciso da disponibilidade da outra pessoa, do querer também da outra pessoa, da reciprocidade. É uma coisa que eu não tenho como fazer só, né? E não depende apenas de mim. Então, eu acredito que daí que começa a dificuldade dele, o grau de dificuldade, pelo fato de ser uma questão da nossa vida que depende de outra pessoa. E daí a gente não sabe, né, se vai dar certo, se não vai dar certo. Tem certas afinidades que fazem dar certo, mas tem questões controversas que não faz, não contribui para dar certo, né? Ao contrário, afasta ainda mais. E aí a gente se depara com aquela situação assim, e como sair de um relacionamento que não deu certo, né? E pior, como sair de um relacionamento que não deu certo, eu ainda gostando da pessoa. Eu não sei. Eu vou dizer que eu não sei por experiência própria, porque eu nunca saí de um gostando da pessoa, certo? Os poucos que eu saí sem gostar, eu não gostava da pessoa. E aí, o que faz, né? Eu comecei a perceber que o que faz você permanecer no relacionamento é gostar da outra pessoa. Mesmo que seja um relacionamento doentio, mesmo que a outra pessoa não goste mais de você, mesmo que você esteja sofrendo, eu escuto muita gente dizer: ah, eu só tô pelos filhos, ah, eu só tô para não dividir os bens, ah, eu só tô. Mas quando a gente vai observar mais de perto e acompanhar a rotina, né, daquela pessoa, você percebe que é uma das formas dela conseguir encarar. Ela coloca essas desculpas assim, de que é por causa disso ou daquilo outro. É uma das formas dela conseguir encarar aquela realidade que ela não consegue sair porque ela gosta da pessoa. E para ela é mais fácil conviver com a ideia de que eu não posso deixar porque tenho os filhos, do que dizer eu não posso deixar, dizer para ela mesma, eu não posso deixar essa condição miserável em que estou porque eu o amo ou porque eu a amo. Então, a gente só convive com a verdade que consegue aguentar. Então, muitas vezes a gente precisa dessas escoras, a gente cria essas escoras, né? Porque não é fácil você encarar a verdade, porque a verdade vai exigir de você um outro comportamento. Agora, uma coisa que eu percebi, não vai existir receita pronta para isso não, como sair de um relacionamento em que eu gosto da pessoa,
Não vai existir uma receita pronta, porque cada realidade vai ser uma. Você vai conhecer aquela pessoa e você vai saber o que funciona e o que não funciona. Então, às vezes, você escuta uma colega ou um amigo dizer: Olha, eu fiz isso e deu certo. Aí você vai e tenta e vê que não deu certo, né? Aquilo ali. Então, assim, são questões que não tem como ter uma receita própria. Agora, algumas experiências em que a gente observa, a gente vê que elas criam um certo pilar de sustentação para si mesmo. A primeira coisa que eu considero, e aí eu vejo a minha experiência, é o seguinte: primeiro você vai ter que resolver as coisas com você mesmo. Já começa por aí, né? Você se sente uma pessoa confiante ou você se sente inferior às outras pessoas ou às outras coisas? Você tem medo de arriscar ou você é uma pessoa que arrisca, né? Quem é você, né? Como é você? O que foi que fizeram de você? Que pessoa você é hoje? Você é uma pessoa, eu sempre me perguntei assim quando eu era adolescente. Eu sou uma pessoa que alguém não vai querer perder? Eu fazia, incrível como eu tinha pouca idade, né? Eu me fazia é, essas perguntas assim, é, se eu me achava interessante para mim mesma. Porque se eu me achasse uma pessoa interessante para mim, eu acreditava que outras pessoas também iam me achar interessantes para elas, né? E aí você começa a ver que primeiro tem que partir de você, sabe? Você se acha uma pessoa interessante para você mesma, né? Você gosta da sua própria companhia, né? Você gosta de viver com você, você lhe faz bem, né? Então assim, quando eu conseguir as respostas disso aí, pode ser que eu consiga melhor conviver com outra pessoa em um relacionamento ou sair desse relacionamento, porque assim, eu acho muito interessante do que eu acredito que ajuda. Sabe o que é que ajuda a gente sair de um relacionamento, mesmo gostando da outra pessoa? É você ter uma diversidade de opções. Eu estava pensando nisso agora à tarde, estava ali lendo, né? Numa tarde bem nublada de domingo, adoro esses momentos. E aí nas minhas leituras eu estava pensando nisso. Decidi vir aqui partilhar um pouco o vídeo com vocês, porque essa questão de você ter muitas opções, né, pelo que escolher na vida, tanto te ajuda a permanecer num relacionamento que você gosta, porque você sabe que aquele relacionamento não é o centro da sua vida. E quando eu falo, né, tanto você consegue sair de um relacionamento onde você ainda gosta da pessoa, mas é um relacionamento que é abusivo, que já chegou no limite, ou que às vezes é de muito desprezo, né? Você vive muito sozinha nesse relacionamento e a gente acaba cansando. Quando eu me refiro nessas muitas opções, eu não digo assim várias opções de parceiros ou parceiras, não. Eu digo várias opções de objetivos de vida, sabe? Se não der certo aqui, eu tenho aquilo ali, eu tenho para onde ir, eu tenho o que fazer, então eu sempre tenho um plano, um outro projeto. Isso faz com que a gente se sinta mais confiante na gente, né? Primeiro, isso aí eu falo com base na minha própria experiência. Então, isso me faz confiante, ter confiança em mim, porque eu tenho várias opções, né? Eu estou nessa opção que eu estou porque eu escolhi estar, ela me faz bem e eu quero estar aqui. Mas eu tenho outras opções, caso essa opção não dê certo, né? Eu tenho outros desejos, outros sonhos, outros projetos. Eu entrei nesse relacionamento, mas eu me conservei, né? Eu conservei meus desejos. Eu não anulei os meus desejos para viver os desejos da outra pessoa. Eu me conservei nos meus sonhos, né? Não abri mão dos meus sonhos para viver os sonhos da outra pessoa. Claro, nós conseguimos construir sonhos juntos, conseguimos construir projetos juntos, mas eu não me aniquilei, né? Eu preservei minha individualidade, assim como a outra pessoa também preservou a individualidade dela, os sonhos dela, os projetos dela.
né? Tanto eu tenho muitas opções na vida pela diversidade de desejos, sonhos e planos, como a pessoa que está comigo também tem uma diversidade de planos, de projetos, de desejos. Então, essa segurança, né, de mim mesma me faz estar bem onde eu estou. E me faz também visualizar a possibilidade de sair. Se não estar bem aqui, dá para sair, né? Então, assim, são questões que a gente precisa realmente discutir, precisa refletir, mas o ponto principal é que entre você, em qual relacionamento você entrar, conserve a si mesmo, conserve seus sonhos, conserve seus desejos, né? Porque a pessoa interessante que você é, pela qual a outra se agradou de você, vai continuar sendo. Ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo essa pessoa pela qual a outra pessoa se apaixonou. Então, da forma que eu entrei, eu tenho como sair. Aí, pela porta que eu consegui abrir para entrar, essa mesma porta eu posso sair. Então, fica essa reflexão aqui nessa tarde de hoje e dizer a vocês que vale muito a pena amar a gente mesmo, né? E a partir daí ter condições de amar outras pessoas, amar filhos, amar uma história. Então, fica a dica aí, né? E aguardo vocês nos próximos vídeos.